Marciano ainda. Graças a Deus. Boa noite aos nossos alunos do 9º exame da Ordem. Estamos aqui para comentar a prova prática de processo civil. Eu, professor Letícia Loureiro, vamos então fazer os nossos comentários em relação a essa prova. Já de início, manifestamos o nosso entendimento de que a prova foi muito boa, uma prova acessível, uma prova bastante clara. Estamos bastante felizes com a prova. Nós vamos começar então pela peça prática. Eu vou fazer a leitura da peça e a professora Letícia Loureiro vai fazer os comentários pertinentes à estrutura da inicial. Então, Moema, brasileira, solteira, natural residente em Fortaleza, no Ceará, maior e capaz, conheceu Tomás, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. Tomás era um próspero empresário que visitava o Ceará semanalmente para tratar de negócios, durante o ano de 1910. Desde então passaram a namorar e Moema passou a frequentar todos os lugares com Tomás, que sempre apresentou como sua namorada. Após algum tempo, Moema engravidou de Tomás. Este, ao receber a notícia, recusou a reconhecer o filho, dizendo que o relacionamento estava acabado, que não queria ser pai naquele momento, razão pela qual não reconheceria a paternidade da criança e tampouco queria contribuir economicamente para o bom curso da gestação e subsistência da criança, que deveria ser criada por Moema sozinha. Moema ficou desesperada com a reação de Tomás, pois quando descoberta a gravidez estava desempregada, sem condições de custear seu plano de saúde e todas as despesas de gestação, e conforme atestado por médico, era de risco. Como sua condição financeira também não permitia custear as despesas necessárias para a subsistência da futura criança, Moema decidiu procurar a orientação jurídica. É certo que as fotografias, declarações de amigos e alguns documentos fornecidos por Moema conferiram indícios suficientes para a paternidade de Tomás. Diante desses fatos, e cabendo a você pleitear em juízo a tutela dos interesses de Moema, elabora a peça judicial adequada a fim de garantir a Moema que Moema tenha condições financeiras de levar a termo a gravidez e de assegurar que a futura criança ao nascer tenha condições de sobrevida. Bem, então, dentro desse contexto, que eu li rapidamente agora a peça para a gente recordar, não há nenhuma dúvida que se trata de uma ação de alimentos gravídicos. Então, esse é um ponto que a gente toma como de partida, e a partir daí, então, a gente vai fazer os comentários em relação à estrutura da peça, que a professora Letícia vai realizar. Muito bem, gente, boa noite. Alunos do IDC ou não que estão acompanhando essa correção. Como disse o professor Tadeu, foi uma prova muito tranquila, uma prova bem objetiva, bem tranquila, fácil, a certo ponto. Com a legislação se respondia tudo, como esperado, do exame. E a peça realmente, uma ação de alimentos gravídicos, que, como você sabe, o embasamento é a Lei 11.804, de 2008, que é a Lei dos Alimentos Gravídicos. Então, ali, vocês vão ter o principal. Para começar, pelos dados do probleminha, o endereçamento é Fortaleza, Ceará, que é o Foro do Alimentando, até porque a regra geral prevista no artigo 100, inciso 2 do CPC. Quanto à legitimidade, é consabido que pode ser tanto a mãe quanto o nascituro. Nesse caso, seria mais tranquila a mãe, Acredito a Moema, até porque assim os dados do próprio enunciado falava Moema, brasileira, solteira, natural, residente de Fortaleza, Ceará, maior e capaz, desempregada. Então, eu acredito que se eu estivesse fazendo a prova, eu optaria por ela, até porque facilitaria e muito a qualificação. Mas, é claro, não há o entendimento de que se o filho, o nascituro, ele figurar no polo ativo também sem problemas. No polo passivo figura o Tomás, o suposto pai. A qualificação ali também, alguns dados tem, empresário, Rio de Janeiro, e aquela qualificação completa que vimos em aula. Ação de alimentos com alimentos gravídicos com pedido liminar, pelo caráter de urgência, uma liminar com embasamento na antecipação, E aí, na questão aqui, dividir em fatos e direitos, os fatos de direito, os fatos bem tranquilos, a publicidade, o desemprego, a gravidez de risco, Era fundamental elaborar, que eu acredito que vai estar no espelho, a questão de quais são os indícios, eles trouxeram bem claramente, aquilo que a lei traz, e é preciso. A questão da publicidade, a questão da prova testemunhal, e eles falam inclusive em existência de fotografias e documentos. Então seria importante mencionar isso como
né, como elementos que serviriam de indícios da prova da paternidade, até mesmo por fins de liminar, né, que são super importantes. Dizer para que os gastos, que são aquelas hipóteses do artigo 2º da Lei de Alimentos Gravídicos, né, e até porque, mais uma vez, refiro a essa desempregada, e mencionando então os artigos da lei. Ainda poderia mencionar o Código Civil, né, o artigo 694, a questão do binômio, necessidade, possibilidade. Isso daqui é o essencial, então. Os artigos da Lei de Alimentos e o 1694 Código Civil, que a gente nem sabe se vão chegar a cobrar o Código Civil, que seria desnecessário, em tese. Mas aquela ideia do espelho completo, alguma coisa, poderiam partir por aí. Depois, né, vocês fundamentariam a questão da urgência, da antecipação, né, a questão da grave lesão, a questão do risco pelo desemprego dela. E, finalmente, os pedidos. Pedidos, primeiro, a liminar, né, para conceder já os alimentos, a procedência confirmando os alimentos, e também a procedência, não esquecendo, né, para confirmar os alimentos gravídicos e mais tarde convertê-los em alimentos definitivos, em face da criança, então já nascida. Citação do réu para contestar em 5 dias, expresso na lei tranquilamente. Intimação do MP, né, porque é um caso de alimentos e envolve nascituro. Produção de provas, sucumbência e também a assistência judiciária gratuita. Então, recapitulando, pedir a liminar, pedir a procedência. Procedência para confirmar a liminar e a procedência para futuramente converter os alimentos gravídicos em alimentos em face da criança. Como envolve, né, questão de família, envolve nascituro, intimação do MP, produção de provas, pedir a sucumbência e custos honorários e a famosa JG. E a citação do réu, nesse caso diferenciado, é para 5 dias. Valor da causa. Nós acreditamos que tinham 2 possibilidades. Ou o valor inestimável, ou você poderia mencionar 12 vezes o valor pretendido, né, em alimentos, mencionando, é claro, o artigo 259 do CPC. Então, uma peça extremamente simples, né, toda ela com fundamento em uma lei bem concisa, né, só cuidar da questão de endereçamentos, fundamentos, e sempre sabendo que eu sei que às vezes dizem, eu não botei endereçamento Fortaleza. Vocês sabem que esse tipo de coisa gera desconto, mas não zera, né? Mas eu escrevi ação de alimentos e não gravídicos, mas se fundamentou em alimentos gravídicos, eles vão corrigir, né? Então, o fundamental aqui era botar ação de alimentos, preferentemente gravídicos, né? E o resto, eventuais erros, esqueci o valor da causa, né? Isso gera descontos, mas na área de apavorar, bem tranquila a peça. Sem dúvida. É interessante que já há vários cursos aqui do EDC, os alunos vêm insistindo com essa peça. É verdade. Estava na mente dos alunos, vai aparecer uma peça de alimentos gravídicos, sempre insistindo, tendo dúvidas, né? Então, enfim, veio a tão esperada peça de alimentos gravídicos, um tema atual, um tema moderno, um tema interessante, extremamente simples e, principalmente, como o professor Edith acabou de ressaltar, é uma peça que não deixa risco em relação a zerar a peça. É uma inicial, então, eventuais erros que geram descontos, mas é muito difícil que alguém tenha feito uma peça totalmente equivocada e que tenha uma nota muito baixa na peça. Pelo contrário, é uma peça que deve manter uma média boa para equilibrar com as questões, certamente. Mais alguma questão? Não, acredito que então, seja isso. Vamos passar para a primeira questão prática. A primeira questão prática é de direito civil, da parte geral de direito civil. Então, vamos dar uma olhada na questão, vamos ler a questão e vamos ver a resposta adequada. Maria da Silva, casada com Pedro de Souza, desapareceu do seu domicílio, localizado na cidade de Florianópolis, sem dar notícias e não deixando representante ou procurador para administrar seus bens. Passados 10 anos do trânsito julgado da sentença de abertura de sucessão provisória dos bens deixados por Maria da Silva, seu marido requereu a sucessão definitiva. Considerando o caso relatado, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda os itens a seguir. Então, letra A. Em qual momento haverá a presunção de morte de Maria? E B. A presunção de morte de Maria tem o condômino sobre o casamento entre ela e Pedro. Então, falar um pouco sobre esse assunto da questão da ausência. A ausência, como nós sabemos, ela ocorre quando alguém deixa o seu domicílio, desaparecendo do seu domicílio, sem indicar a sua localização, sem saber
onde ele se encontra, sem dar notícias, e essa ausência ela tem um tratamento específico no Código Civil a partir do artigo 22. Nós temos no primeiro momento o reconhecimento judicial da ausência, com a declaração de ausência e, consequentemente, a curadoria dos bens do ausente. Depois, mais adiante, 10 anos depois, nós teremos, mais adiante temos a abertura de ação provisória e 10 anos depois a abertura de ação definitiva. Nesse caso do problema, então, a Maria já é declarada ausente, já tem uma sentença de abertura da ação provisória e agora chegou-se o momento da abertura da sucessão definitiva. E aí vem a primeira pergunta: em qual momento haverá a presunção de morte de Maria? A presunção de morte ocorre com a abertura da sucessão definitiva. É o artigo 6º do Código Civil, na parte final, combinado com o artigo 37. Então, é com a sentença de abertura da sucessão definitiva que se dá a presunção de morte de Maria. Letra B. A presunção de morte de Maria tem o condão de dissolver o casamento entre ela e Pedro. Também aqui há uma base legal específica, que é o artigo 1571, parágrafo 1º do Código Civil, que diz exatamente isso, que a sociedade conjugal ela se dissolve, termina, e tem uma série de casos. Dentre eles, então, nós temos a morte de um dos cônjuges e nessa situação se aplica a presunção da ausência. A abertura da sucessão definitiva também gera a dissolução do casamento de Pedro. Então, a presunção de morte de Maria tem o condão de dissolver o casamento entre ela e Pedro? Sim. Nós temos o artigo 1571, parágrafo 1º do Código Civil. Então, uma questão bastante simples, bem objetiva, bem clara. Então, a abertura da ação definitiva gera a presunção de morte de Maria e, ao mesmo tempo, estabelece o fim da sociedade conjugal. Acho que seria essa a nossa observação, professor Dias. Uma questão bem simples, né? Bem tranquilo. Até simples temática, é difícil formular uma resposta, porque Exato. Às vezes o aluno sente a necessidade de fazer uma resposta mais elaborada, mais longa, e não tem nenhum segredo, é realmente bastante simples. Né? São poucas palavras que respondem a letra A e poucas palavras que respondem a letra B. Eu várias vezes em sala de aula acabei fazendo essa advertência de que não se assustassem com o tamanho das respostas. Que cada vez mais a gente vê que são perguntas cada vez mais concisas. Facilita uma correção da prova. Exato, e então é uma angústia que se tem, que é aquela coisa assim que em graduação se escreve muito, né? Mas não parece que cada vez mais o exame de ordem, que é concisão. Né? E as 4 questões são exatamente nessa mesma linha. Nessa mesma linha de tamanho. Né? Professor, a gente vai passar então ao comentário da questão 2. Questão 2. Joana de Castro celebrou um contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária com o Banco X para aquisição de automóvel marca Speed, ano 2010. Ficou acordado que Joana deveria pagar 48 parcelas de 2.000 até o dia 5 de cada mês. Em virtude do inadimplemento no pagamento das 6 últimas parcelas, a instituição financeira notificou a devedora, via cartório de títulos e documentos. Considerando o caso relatado, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, respondo os itens a seguir. Letra A. Nas obrigações com termo de vencimento certo, a constituição do devedor em mora opera-se, em regra, independentemente de interpelação? Bom, a resposta aqui, né, para a letra A, valendo 0,65, vocês encontram inicialmente no artigo 397, caput, do Código Civil, que fala: o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Ou seja, ele está assim, né, independente de interpelação, constituído em mora. Mas poderia pegar como complemento o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto 911 de 69, que diz que a mora consiste no vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, não pagou no prazo, está em mora. Então, seriam aí 2 fundamentos, o 397 caput, Código Civil, e o artigo 2º, parágrafo 2º. Agora vamos lá, letra B. A letra B, acho que de todos os nossos comentários aqui, nos levou a uma preocupaçãozinha um pouco maior, foi ela. Mas assim, deve o credor, nos termos do decreto 911, 69, interpelar o devedor para comprovar a mora? O que eu e o professor Tadeu, né, concluímos? Que essa pergunta ela é incompleta. Porque muito bem interpelar, mas para quê? Né? Porque como mesmo a primeira pergunta diz, ele já está em mora.
independentemente de interpelação. Então nós acreditamos que o raciocínio aqui fosse no sentido de uma eventual busca e apreensão. Então a melhor resposta seria explicar se é necessário para fins de busca e apreensão. E aí, olhem bem, nós temos de novo como resposta o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto, né, 911, e também temos a súmula 72 do STJ, né, que vão dizer o que para nós? Que para fins de busca e apreensão, a liminar da busca e apreensão, na verdade, né, a liminar é essencial a comprovação da mora. Então essa comprovação de mora com a interpelação, ela é essencial para garantir a liminar da busca e apreensão. Agora, como a pergunta não diz para quê, é ampla, né? Ampla. Ela é ampla. Mas, claro, vocês deveriam dizer que sim para esse motivo aqui, né? Esse motivo, mas é uma pergunta bem dúbia, né? Bem dúbia, mas acredito que os nossos alunos acabaram dando uma resposta mais completa, porque a gente tem necessidade de dar um entendimento mais amplo em relação à resposta, né? Então, realmente, a nossa solução seria dizer que o devedor já está em mora automaticamente, mas a busca, para eliminar a busca e apreensão, seria necessária essa liminar. Acho que foi a única questão que a gente ficou um pouco... porque eles não dizem o motivo, né? O enunciado ficou um pouco aberto, né? Mas uma questão bem boa, bem tranquila. Bem boa, né? Passamos para a questão 3. Então, a questão 3. Caio foi submetido a uma cirurgia de alto risco em decorrência de graves problemas de saúde. Durante a realização da cirurgia, o médico informa a esposa de Caio a respeito da necessidade de realizar os procedimentos imprescindíveis à manutenção da vida do seu marido, não cobertos pela apólice. Diante da necessidade de adaptação da nova cobertura, a esposa de Caio assina durante a cirurgia do seu marido ativo contratual com o plano de saúde, que sabia da grave situação de Caio, cujas prestações eram extremamente onerosas. Em face dessa situação, responda de forma fundamentada os seguintes os itens a seguir. A. O negócio jurídico firmado entre a esposa de Caio e o plano de saúde é inquinado por um vício de consentimento? Qual seria esse vício? E B. O vício presente no negócio jurídico acima descrito faz com que o ato firmado se torne nulo ou anulável. Justifique. Então nós temos aqui duas perguntas sobre essa situação narrada na questão, que é um assunto bastante tradicional, corriqueiro. Inclusive nós já tivemos, numa prova passada, uma questão muito semelhante a essa, trabalhamos em aula, inclusive, essa questão da prova anterior. Estamos frente a uma situação típica de estado de perigo. Para aqueles que fizeram o curso aqui, devem lembrar que nós trabalhamos em aula com esse tema, desenvolvendo o sentido essencial da figura jurídica de estado de perigo prevista no artigo 156 do Código Civil. O estado de perigo é aquela situação em que alguém toma proveito de um momento de risco à saúde, à vida, uma necessidade premente de alguém, e em função disso estabelece um negócio jurídico com prestações excessivamente onerosas, de forma que a questão se encaixe como uma luva na previsão do artigo 156 do Código Civil. Temos presente os requisitos subjetivos, que é a manutenção da vida do Caio. Temos o dolo de aproveitamento, ou seja, a empresa de seguro plano de saúde sabia da situação de grave risco à saúde do Caio. E temos o elemento objetivo, ou seja, a prestação excessivamente onerosa. Então, respondendo a primeira pergunta, o negócio jurídico firmado entre a esposa de Caio e o plano de saúde é inquinado por algum vício de consentimento? Sim. Qual seria esse vício? Estado de perigo, nos termos do artigo 156 do Código Civil. Você poderia transcrever o texto do artigo, que é bem detalhado, é ilustrativo e reproduz claramente a situação exposta na questão. Letra B. O vício presente no negócio jurídico, acima descrito, faz com que o ato firmado se torne nulo ou anulável. A resposta é expressa no artigo 171, inciso 2 do Código Civil. O artigo 171 diz que são anuláveis, inciso 2, os negócios jurídicos firmados em situação de estado de perigo. Então, é caso de anulabilidade, anulável, e a fundamentação é 171, inciso 2 do Código Civil. Uma questão bem simples, objetiva, e tenho certeza que nossos alunos tiveram proveito, tiveram sucesso nessa questão. Professor Letícia, tem algum comentário em relação à questão 3? É bastante tranquila, né? Então passamos para a última questão. Última questão,
também bastante simples. Acho que até mais simples de todas, Mais né? simples de todas, exatamente. Né? Daquelas que você deve ter ficado com dúvidas, né? Cadê a pegadinha? E nós também, né? Nós também. também. Eu sempre comento em sala de aula que este momento que a gente passa aqui, claro, que não com a pressão de vocês, mas também é um momento tenso para nós, porque nós estamos aqui nos expondo, né? Uma eventual correção que pode ser diferente, né? Do espelho, Sim. mas pelo menos com a convicção do acerto, né? Bom, Renato, maior e capaz, efetuou verbalmente no dia 7 de março de 2012, na cidade de João Pessoa, a compra de uma motocicleta usada por 9 mil, de Juarez, maior e capaz. Como o Renato não tinha dinheiro disponível para cumprir sua obrigação, e visando solucionar esse problema, ofereceu a Juarez um jet ski de valor equivalente, como pagamento. Com base nessa situação, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, respondo os itens a seguir. A. É cabível efetivar o pagamento pelo meio sugerido por Renato? Justifique. Resposta, né? Inicialmente um sim, e o meio é a dação em pagamento, prevista no artigo 356 do Código Civil, que diz: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então a resposta é muito simples, dação em pagamento, 356, explicando o artigo, né? Como a gente sugere que se faça em sala de aula. B. Se Juarez se recusasse a proposta de Renato, o pagamento se efetivaria mesmo assim? Justifique. Não. Primeiramente, não, porque o próprio 356 fala assim, ó, o credor pode consentir, e ele não deve. Então o próprio verbo já demonstra o que é a facultatividade. E também nós temos o artigo 313, CCB, que diz: o credor não é obrigado a receber prestação diversa, né, daquela que foi pactuada. Então, que é o chamado princípio da identidade da prestação. Exatamente. Então não teria essa obrigação. E a resposta que eu acho que é uma das mais curtinhas de todas. Né? De todas. Nós havíamos comentado durante a preparação para esse programa que a prova é bem peculiar. São 4 questões de direito civil, né? Não há questões de processo praticamente. Um perfil diferenciado das provas. A gente está acostumado com provas onde basicamente se trabalhava com o processo até agora. Não, e uma prova que... Porque as outras sempre misturavam assuntos. Misturavam assuntos e criavam de raciocínio. Raciocínio, essa daqui não foi uma prova muito objetiva. Lei, resposta. Eu comentei com o professor Tadeu, de repente a reprovação que espantou a própria banca na primeira etapa, porque isso demonstra o mérito de vocês, não é porque essa prova é mais fácil que vocês não têm o mérito, vocês já têm o mérito de estar na segunda etapa, partindo de uma prova que foi uma das mais difíceis dos últimos tempos, tanto que anularam 3 questões para poder ter um índice mínimo, aceitável, né? Mínimo de aprovação. Então acho que cumprimos a nossa missão por enquanto. Deixar claro que sabemos que vocês que estudaram aqui na nossa instituição estão bem preparados, contamos com o sucesso de vocês e também de todos os nossos alunos, que de qualquer forma, né, é uma etapa que a gente reza que vocês vençam, e dizer que o IDC está de portas abertas. Quando sair o resultado, o IDC oferece uma aula de recursos para público interno, público externo, tanto faz, né, dando dicas de como fazer o recurso. Geralmente sai ou no dia que sai a lista, né? Então o IDC, vocês fiquem ligando, mantenham contato para saber sobre essa aula, que é uma orientação para fazer recurso. Não acreditamos, sinceramente, que pelo menos nossos alunos precisem. Mas como é aberto, né? E isso demonstra que é uma instituição séria e que está aqui não só na preparação, mas após a preparação, né, amparando a todos vocês e esperando todo o sucesso do mundo, né, principalmente nessa prova. Então reiteramos o nosso desejo de que tenham realizado uma excelente prova e que esse seja um grande passo para uma vida profissional bastante promissora. Em nome do IDC, então, agradecemos a todos e aguardamos uma próxima oportunidade no curso de pós-graduação, no curso de preparatório, para concursos, no curso de atualização, para reencontrá-los. Boa noite. Boa noite.